Cheguei! E hoje eu vim de passo a passo, gente, vim de tutorial. Olha o que eu vou trazer pra vocês. Olha essa lindeza. A iluminação não tá boa, mas eu vou deixar foto pra vocês, tá? Logo em seguida aqui da apresentação. Ó, aqui tá noite. Como eu tô com o tutorial já pronto, se eu deixar pra gravar essa aula, essa abertura amanhã, aí eu não vou conseguir fazer isso hoje. Então até eu editar ele amanhã, então eu resolvi trazer pra vocês hoje, ó. Olha que gracinha. Deixa eu mostrar a foto pra vocês. Vocês viram que gracinha? Então, ó, o porta-copos. Como eu já ia realmente fazer pra dar de mimo pra uma cliente minha, eu falei, por que não, né? Já que eu não vi esse tutorial no YouTube, eu procurei, não encontrei, eu encontrei uma imagem no Pinterest, tá? E aí, como referência, eu não vou deixar créditos porque eu não sei quem foi que fez, tá? Não sei eu, entendeu? Então tá aqui, vou adiantar pra vocês que se porventura tiver alguém achando que é difícil, esqueça! Esqueça, melzinho na chupeta. Facinho, facinho, gente, juro. Juro, facinho. Não é difícil. Os caminhos da borboletas, por isso que eu coloquei o nome desse suplage de caminhos, porque eu não sei quem é a autora. Na peça tem o nome Xing Ling lá, então eu não sei como que fala aquele nome. E eu precisava dar o nome, assim, eu gosto de nome específico pra quando eu falar nesse nome eu saber do que é que eu tô dizendo, entendeu? Então assim, suplar caminhos, por isso, caminhos de borboleta. Tá aqui, gente. Vou deixar vocês com o passo a passo. Qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês queiram fazer, fiquem inteiramente à vontade. E é isso, simbora fazer suplagem belezinha. Deixa eu já adiantar uma coisinha aqui pra vocês, tá? Eu começo o tutorial, começo a base pronta, mostrando apenas esse finalzinho aqui, que é onde tem uma pequena diferença de carreirinha de pontos baixos. Mas como é uma base, gente, com fechamento normal, que eu acredito que todas vocês sabem, e isso aqui eu não me perdoo desde o começo do passo a passo, que a cicatriz ficou, que é uma base fechada simples que as crocheteiras, a grande maioria, sabe. Então é isso, gente, agora passa a passo. 16 pontos, tá? Eu tentei com 14, ficou o chapéuzinho assim, ficou virando, e aí foi com 16 no meu ponto, né? Mas aí você começa com a quantidade de pontos que você tá acostumado a começar o seu anel mágico, né? O seu miolinho aqui. Eu comecei com 16 pontos, aqui eu fiz um aumento em cada ponto e fui fazendo aquela base tradicional, gente. Um ponto, um aumento, 2 pontos, um aumento. E aí, contando com a primeira carreirinha, depois da carreira do anel mágico, né? Que é 2 pontos pra cada aumento, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras, tá? Pra mim é o suficiente. Eu estou na penúltima carreira agora. Só que, quando eu cheguei na carreira 8, vocês percebem aqui que tem 2 carreirinhas de pontos baixos, ó. Eu sempre vou contar depois dessa carreirinha aqui, desse miolinho, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz 8 carreiras. Na 9ª carreira, eu já fiz, no caso, seria a 10ª carreira, eu fiz de pontos baixos sem aumento nenhum. Sem aumento nenhum, tá? Aqui eu tenho 8 pontos baixos e um aumento, ó. Cadê o aumento aqui? Aí aqui eu tenho um aumento e tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e um aumento. Aí aqui eu tenho 8 pontos baixos em um aumento e uma carreira de pontos baixos. E aqui 9 pontos altos em um aumento e uma carreira de pontos baixos. Uma formiguinha me atrapalhando. E aí, as carreiras de pontos baixos não tem aumento, tá, gente? Não tem aumento de nada. O meu com 16 pontos altos no comecinho, ele já fica assim, quase que emborcando. Mas eu acho que a atenção do ponto da gente cada dia muda um pouco, né? Eu acho que de ontem pra hoje a minha atenção tava meio frouxinha, sei lá, e acabou que embabadou. Mas é isso. Não quero pôr a carreirinha de ponto baixo. Não põe. Não põe. Eu vou pôr porque nesse motivo de borboleta, primeiro que a carreirinha de ponto baixo, ela vai me dar uma estrutura na borda desse trabalho, como eu tenho borboletinhas aqui ao redor e eu tenho um bordado, né, de pontos baixíssimos, eu acho interessante a carreirinha de pontos baixos, mas se você não quer pôr, não põe. Eu acho também que fica legal esse meio aqui com esse efeito desse relevinho e aqui em cima esse efeito do ponto baixo, eu gosto, mas nada que precise. Se você quiser fazer a sua base toda planazinha, sem nada de firula de ponto baixo, segue do jeito que você gosta. Sentir necessidade de aumento, você segue fazendo seus aumentos. Só que aí nos pontos altos, você faz o seu aumento. Se eu precisasse de aumento nessa carreira, eu iria fazer um ponto alto, e aí o meu segundo, como eu tenho 3 pontos altos, no meu segundo ponto alto eu faria um aumento. Faria, no caso, 4, sendo o do meio um aumento. E aí você faz os seus aumentos nos seus pontos altos dessa ondulação, tá? Então, aqui pra mim, nas minhas contagens, aqui é como se já fosse, eu peguei pela frente, mas essa carreira eu vou pegar por dentro, tá? Eu vou pegar tudo por dentro, não vou pegar só na alcinha de trás. Aí, aqui é como se fosse o meu primeiro meio ponto alto, segundo meio ponto alto, e aqui, o meu um ponto alto, segundo ponto alto e terceiro. Gente, se vocês ouvirem um barulhinho, é a minha máquina, tá? 3 pontos altos. Aí, aqui, meio ponto alto, meio
ponto alto e uma sequência de 2 pontos baixos, que seriam 2 pontos baixos para uma sequência e 2 pontos baixos para outra sequência, tá? 4. 1, 2, 3, 4. O pulo do gato, pra mim, no bordado, vai ser essa carreira agora, porque é a carreira que a gente faz algumas ondulações pra ajudar na hora de bordar o movimento da borboleta, né? Esse aqui, pra mim, está com... Deixa eu pegar minha fita. Esse aqui, pra mim, tá com 32 centímetros. Ele vai ficar aproximadamente com uns 35, 37. Não vai chegar a 40. Mas é um tamanho que pra mim tá tranquilo, tá? Pra mim tá ótimo, porque eu ainda tenho a carreirinha digamos que de ondulações, e eu tenho mais 2 carreiras, que é a de ponto baixo e o acabamento. Então, ele vai chegar mais ou menos isso aí. Então, esse tamanho aqui pra mim tá bom, tá? Aqui embaixo, eu tenho 9 pontos altos e um aumento, certo? De um aumento pra outro, eu tenho 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então, eu sei que entre cada 9 pontos baixos, eu tenho 2, que é esse aumento. Então, aí você vai fazer a sua contagem, tá? Se você terminou com 10 pontos altos, com 11, com 12, aí a sua conta vai ser baseada no que você tem entre os aumentos, tá? Aqui, como eu tenho 9, eu tenho que dividir pontos baixos, pontos meios altos e pontos altos pra caber em 9 de igual para os dois lados. Bom, aqui eu até comecei já a fazer pra ver se ia bater certinho minhas contas. E aqui na minha contagem com os 9, né, que são 9 pontos entre os dois aumentos, eu preciso de 2 pontos baixos, 2 pontos meio altos, 3 pontos altos e novamente 2 pontos meios altos, Agatha, 2 pontos meios altos e 2 pontos baixos. Só que quando eu chegar aqui nos 2 pontos baixos, logo eu já tenho que começar nos 2 pontos baixos da outra sequência. Então acaba que ficam 4 pontos baixos, tá? Então 4 pontos baixos, 2 meio alto, 3 alto e aí 2 meio alto e 4 ponto baixo novamente. Se você porventura... Aí aqui, novamente, meio ponto alto, um meio ponto alto, outro meio ponto alto, porque aqui eu já tenho 2 pontos baixos desse lado e 2 desse, por isso que eu falei que seriam 4. Então, 2, meio ponto alto, e aqui, 3 ponto alto. Se você quiser essa curvinha ainda mais inclinada, você poderia fazer aqui o terceiro, se você estiver fazendo igual a mim, ou você fazer a sua contagem, acrescentar aqui um ponto alto duplo, porque aí o do meio fica ainda mais alto. Será, gente, que eu faço um ponto alto duplo pra ficar ainda mais altinho esse aqui? Acho que eu vou fazer, vou desmanchar. Ó, fiz um ponto alto, dois meio ponto alto, um ponto alto. E aqui nesse meio aqui, como eu tenho 3, eu vou fazer um ponto alto duplo pra ficar ainda mais altinha essa minha ondulação. Aí você faz aí, acrescentando o seu ponto alto duplo pra ficar mais altinho. Aí aqui um meio ponto, outro meio ponto. E aqui a minha sequência de 4 pontos baixos. 2, 3 e 4. Aqui 2, opa. Aqui 2 meio pontos altos. Um ponto alto duplo. Eu falei ponto alto duplo, gente? Será que eu falei? Eu falei certo? Bom, se eu não falei, é isso. Um ponto alto duplo, tá? E 2 pontos meio baixo. Aqui eu não tô fazendo aumento, justamente porque o meu tava embabadando, tá? E a próxima carreira, novamente, é de pontos baixos. Então, vai dar mais uma ondulaçãozinha. Se eu fizesse aumento aqui, ia se danar tudo, certeza. Tá, e aqui fiz meus 2 meio pontos altos e aqui minha sequência de 4 pontos baixos. E é isso, gente, o trabalho inteiro. Como foi feito a contagem, chegando lá no final, vai bater certinho. Quando chegar aqui, eu vou estar com os meus 4 pontos baixos, precisando dos 4, tá? 2 meio pontos altos, um ponto alto duplo, um ponto alto, 2 meios pontos, e a sequência de 4 pontos baixos. E a gente segue assim até chegar lá no cantinho, tá bom? Ó, e pra mim assim tá bom. Foi até bom ter feito porque ficou mais altinho, então no caminhozinho da borboleta, aí fica ótimo. E aí aqui, o que é que você tem a opção aqui? Você tem a opção de fazer esse caminho de borboleta, ó, essa ondulação pela peça inteira, ou você fazer essa ondulação somente até onde você acha que vai ficar borboletinhas. Sei lá, imaginei que até aqui o caminho de borboleta tá bom, você faz até aqui, e aí quando você chegar aqui, você vai fazendo. Quando você chegar aqui nos pontos altos, ao invés de você seguir nessa sequência, você para e segue com os pontos altos, e ele segue reto aqui. E aí a ondulação fica somente onde vai ficar a borboletinha, tá? E o resto reto. Eu vou fazer nele todo, mas você também tem essa opção do suplá ficar todo redondinho e só ter ondulação onde você vai precisar de fazer o caminhozinho da borboleta, tá bom? Eu acabei que eu desmanchei, por quê? Porque as minhas ondulações iam começar aqui, ó, justamente onde tá mostrando essa minha emenda, que não era pra estar, mas tá mostrando um pouco. Então, as minhas borboletinhas iam começar exatamente aqui, onde eu quero esconder. Então, eu quero isso pra baixo.
Aí eu decidi fazer as ondulações e depois eu segui com pontos altos. E aí eu resolvi fazer assim, ó, somente as ondulações em um canto, onde vão ficar as borboletinhas. E aqui pra mim eu tenho 1, 2, 3, 4 ondulaçõezinhas, tá? 4,5, né? Que tem esse pedacinho aqui também que tá meio ondulado. Que aqui eu vou fazer os caminhozinhos da borboleta que vai me ajudar na hora do bordado. E aí, essa última carreira, como o meu estava embabadando, eu fiz todos sem aumento, só pontos altos, ó. Só pontos altos. Alinhou um pouco, mas eu não... Cara, eu só não vou desmanchar isso aqui, porque eu tô sem coragem nenhuma de desmanchar isso aqui. Mas tá, ó. Você percebe que tem que arrumar pra poder ficar certinho. Mas aí vocês vão prestando atenção na base de vocês. Talvez se eu tivesse começado realmente com 14, como eu sempre começo, eu teria dado certo. Eu sempre começo com 14. No meu ponto são 14 pontos que dá certo. Só que dessa vez tava ficando muito chapéuzinho, aí eu fui e fiz com 16. Se eu tivesse feito com 14, como eu sempre faço, confiado no meu instinto, no que eu já faço, não teria ficado assim, certeza. O próximo eu já sei, mesmo que fique chapelando, eu sei que o meu ponto são 14 mesmo os iniciais. E agora, gente, é uma carreira só de pontos baixos, inclusive aqui, ó, ponto baixo em cada ponto, só. Só seguir com ponto baixo, e aí eu vou cortar o meu fio, e a última carreira eu vou pôr como um encanto. Cheguei aqui no meu finalzinho, vou mostrar pra vocês mais uma vez o meu fechamento. E aqui, gente, ó, no meu ponto alto duplo eu fiz um aumento pra ele ficar mais bicudinho assim, pra minhas ondinhas ficar mais evidente, tá? Só isso, só foi isso. E ponto baixo por toda a carreira, que aí ficou bem melhor. A gente percebe que o meio ainda tá assim, ó. Vou arrumar isso aqui na blocagem. E é isso. O porta-copos eu não vou fazer com 16, eu vou começar com 14, porque agora eu tive a certeza de que minha base, ela precisa começar com 14, não com 16. E aí aqui, como eu já vou cortar o meu fio, eu vou cortar um pedaço considerável para o arremate. Eu vou trazer esse fio pra cá, pra trás, ó. Viro a peça pro avesso. E aí, aqui dentro dessas duas alcinhas do meu ponto, eu trago ele pra cá e aqui atrás eu faço meu arremate. Tá, ó? Porque aí aqui fica imperceptível o meu fechamento, tá bom? Era só pra mostrar isso. Agora eu vou vir com uma carreirinha de encanto aqui nessa bordinha toda. Inclusive aqui, porque o caminhozinho não vem por fora, né? Ele vem aqui, ó. Então, vai mostrar o encanto da mesma forma, tá bom? Aqui eu vou usar o fio encanto, né, pro acabamento, como eu falei. Gente, fio encanto, ele é bem chatinho, né, porque ele é muito escorregadio. Esse aqui não é o slim, tá? É o normal. Eu ia pôr o slim, mas eu achei esse aqui, que aí eu sei que dá, que só são 2 peças. Aí eu vou usar esse mais grossinho que eu prefiro pra o fio 6. E aí, quando você vai pegar o fio encanto, você aperta aquele cone que vem dentro, né, aquele papelão, aperta e puxa. E aí você vai achar com facilidade o meiozinho dele. Você puxa, depois, mas não tira o rótulo, tá? Depois que você terminar o seu trabalho, pra guardar, pra você não perder a ponta do encanto dentro desse bololô de fio que tá aqui, você pega a ponta dele e põe pra fora do novelo, ó. Pra fora do rótulo. E aí você puxa essa ponta que tá pra fora, porque você sabe que aqui, ó, tá a pontinha dele. E você não perde ele no meio do fio, tá bom? É assim que eu uso o fio encanto pra ele fazer menos raiva. E aqui, gente, não tem segredo. Aqui eu vou começar pelo comecinho de tudo mesmo, onde eu já estava. Aí aqui eu fiz uma corrente e vou fazer uma correntinha aqui inicial. E vou fazer um baixíssimo aqui na frente. Uma correntinha. No próximo, um baixíssimo. Uma correntinha. No próximo, um baixíssimo. Isso o trabalho inteiro, gente. Inclusive lá nas dobrinhas, tá? Inclusive lá na curvinha, eu vou fazer a mesma coisa, o trabalho inteiro. Um baixíssimo, bora, e uma correntinha, tá bom? E aí ele dá esse efeito, faz lembrar o ponto caranguejo. Só que o ponto caranguejo é mais chatinho de fazer, então eu prefiro fazer esse. Eu vou fazer ao redor desse aqui e do porta-copos e volto. Gente, para o corpinho da borboleta, eu vou usar esse fio. Ele é de aquele fio polipropileno. É esse aqui, gente, ó. Eu tinha ele já há um tempo. E aí, o que eu acho interessante, o corpinho da borboleta você fazer com esse fio. Por quê? Porque a anteninha da borboleta é interessante que ela fique durinha, que ela fique firme. O barbante não vai ficar. Ou o barbante, ou a linha Charme, qualquer um outro, não vai ficar durinho. Mas, se você mesmo assim quiser fazer com o barbante, ou com o fio Charme, ou com o fio Duna, com fio de algodão, ou qualquer um outro fio, você também consegue. Só que aí, na anteninha da borboletinha, você vai precisar pôr uma cola. Ou cola... aquela super cola, alguma coisa que deixe rígido a anteninha da borboleta, senão a borboletinha vai ficar com a antena esmunhecada e fica feio, né? Então, eu vou usar o polipropileno porque ele, por si só, ele já vai ficar durinho, já vai ficar firminho. Eu passo levemente o isqueiro, ele já fica enrijecido e ele já é durinho por natureza, né? Então, por esse motivo, eu vou usar o polipropileno, tá? Mas eu prefiro o algodão no sentido, no quesito de textura, assim, né? De contexto mesmo, eu não curto muito polipropileno, não. Eu sei que tem muita gente que usa polipropileno pra fazer barrado de pano de prato. Cadê a ponta desse negócio, gente? Eita, bexiga, que agora pronto. Que agora eu puxei a ponta que não era a ponta. E eu não sei mais onde tá a ponta. Será que é isso aqui? Deixa eu ver. Não é possível.
Gente do céu, que doideira é essa? Como é que pode? Uma ponta aqui embaixo. Gente, será que isso é a ponta do fio? Tô acreditando. É. Eita, bagaceira, achei o mesmo fio, ó, que eu tava puxando. É ele mesmo, só que tava preso embaixo. E aí, eu vou fazer com ela por esse motivo, tá? Porque ele já é rígido por natureza. A gente põe um pinguinho de... uma coladinha aqui com isqueiro, tá tudo certo, tá bom? Mas aí você usa o que você quiser. Mas aí, se você for usar algodão, você usa qualquer cola. Até essa cola mesmo aqui, isso aqui foi meu neto que pôs na boca e comeu o rótulo. Tá acabando também. E aí, você pode passar no fio, esperar secar, que aí o fio fica rígido. Mas eu vou fazer com esse aqui mesmo, tá? E aqui é simples, gente. Um cordãozinho com... Eu vou fazer uma borboletas maiores e menores. Eu vou fazer essa com um cordãozinho com 10 correntinhas. E vou voltar com pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembrando que isso aqui já é uma das antenas, tá? E a gente vai voltar com ponto baixo. E aí o arremate já é a outra anteninha da abelhinha. Que abelha? Da borboletinha. Aí aqui eu gosto de pegar a alcinha, a coisinha pequenininha, a argolinha de dentro do ponto baixo, tá? E aqui eu vou seguir, gente, fazendo meus 9... Eita, que essa parte é chata, viu? Mas vamos lá. Meus 9 pontinhos baixos até lá o final. Eita, olha a vozinha. Quase não enxergando o buraquinho do negócio aqui. É isso, gente. Eu vou fazer e volto com esse negocinho pronto, tá? Ó, terminei meu corpinho que fica meio esquisito, mas é assim mesmo, depois a gente arruma. E aí, aqui dentro, ó, de onde a gente começou, a gente faz um baixíssimo. Chega. Um baixíssimo e vamos cortar o nosso fiozinho pra o arremate. Tá? Deixando um pedacinho pra antena. Ó, depois a gente regula isso aqui. Pronto, aí eu vou fazer quantos corpinhos eu vou precisar, que eu vou colocar 3 no grande e 2 no pequeno. Aí, vou fazer meus 5 corpinhos aqui e já volto com uma asinha, tá? Ó, gente, fiz meus corpinhos. Ó, tenho 3 aqui com 9 e eu fiz 2 para o suplar com 6 pontinhos, tá? Essa aqui eu comecei com 10 pontos baixos e fiquei com 10 correntinhas e fiquei com 9 pontos baixos. E aqui eu comecei com 7 correntinhas, com 8 correntinhas e fiquei com 7 pontos baixos. Isso. É uma correntinha mais pra quantidade de coisa que você quer, tá? Aqui eu não sei se eu mostrei o meu suplar todo pronto, tá? Os dois. Aqui, ó. Todo com um fiozinho. E aí, agora a gente vai pras asinhas das borboletas. Depois a gente vai dar um nozinho aqui. Eu gosto de fazer depois que a asinha tá pronta, porque eu prefiro. A gente dá um nozinho aqui, ó. Junta tudo. Vai uma antena pra cada lado. E a gente dá uma leve queimadinha aqui pra juntar esse queimadinho aqui, tá? A gente arruma essas asinhas, essas anteninhas, mas eu gosto de fazer isso depois. Vamos lá, guardar os corpos. Guardar não, né? Pegar os corpos e fazer as asinhas.